Bom dia, rapaziada, espero sinceramente que tenham gostado do último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal e para quem já ouviu sabe que foi a primeira parte ou um primeiro vídeo de uma nova série que eu estou a fazer acerca do char cloth, ou traduzindo para português assim mais ou menos será algo como tecido de algodão carbonizado. E então no último vídeo falámos um pouquinho acerca dele. Acho que vocês conseguiram compreender que basicamente é um pedaço de tecido 100% de algodão, por exemplo um pedaço de uma t-shirt ou umas calças de ganga. Existe roupa que vocês às vezes transportam com vocês que é 100% de algodão, vejam na etiqueta, isto é importante, 100% de algodão. E o que vamos fazer é cozinhá-lo, entre aspas, ou melhor dizendo, carbonizá-lo num primeiro fogo que nós consigamos fazer numa emergência para nos aquecermos, por exemplo. E para carbonizar, isto vai ter que ser feito num ambiente sem oxigénio, é outro aspecto importante. E para tal, pressupõe que vamos utilizar um recipiente que dê para fechar e colocar ao fogo para recriar esse tal ambiente sem oxigénio. E desta forma vamos obter um material que vai ser extremamente importante porque tem uma particularidade que é acender com as mais baixas fontes de ignição. As fontes de ignição de mais baixa temperatura, que muitas vezes não acendem mais acendalha nenhuma, vão conseguir acender o char cloth. E isto é extremamente importante em várias situações que podem acontecer depois de termos conseguido fazer o primeiro fogo. Ou porque as condições climatéricas mudaram drasticamente e tornou-se muito mais difícil acender a sandália natural, ou porque perdemos o nosso kit de fogo, ou a nossa pederneira e vamos ter que utilizar métodos alternativos, ou porque o nosso isqueiro ficou sem gás e só com faíscas. Existem mil e uma situações e cenários que podem acontecer, ou durante ou depois de termos conseguido o primeiro fogo, que vão ditar que temos que utilizar fontes de ignição alternativas que muitas vezes não acendem a sandália nenhuma para dar ignição ao nosso char cloth e, dessa forma, conseguirmos assegurar os próximos fogos. Caso contrário, nessas circunstâncias não o vamos conseguir fazer. E é precisamente disso que eu vou falar hoje, na prática, neste vídeo. Vou-vos dar 4 ou 5 ou 6 cenários hipotéticos que podem acontecer com facilidade numa situação real de sobrevivência e em que vocês vão precisar do char cloth para dar ignição aos próximos fogos ou assegurar os próximos fogos. Caso contrário, caso não o tenham fabricado, não vão conseguir assegurá-los. É precisamente disso que eu vou falar hoje. Vou falar de, para além disso, também de algumas 7 ou 8 fontes de ignição alternativas. Lá está, muitas delas, algumas delas são de muito baixa temperatura e por isso só dão ignição ao char cloth, e daí a sua importância. E por isso é que eu digo que é tarefa crítica, imediatamente a seguir ao primeiro fogo, fazermos ou fabricarmos char cloth. É precisamente por isto, porque ele está associado a este conceito de assegurar os próximos fogos. E então, espero sinceramente que gostem desta segunda parte. Mantenham-se aí, malta, já sabem, eu sou o Pedro, praticante dos Bushcraft Técnicas de Sobrevivência. Vamos a isto! Deixe-me só aqui rapidamente pousar este material para poder estar mais confortável a falar com vocês, verificar se está em segurança. Está ótimo. Bom, vamos lá então passar aos vários cenários reais onde o char cloth pode ser extremamente importante e às várias formas de lhe dar ignição. Isto vai ser assim tudo mais ou menos misturado. À medida que vou falando das várias formas de lhe dar ignição, vou falando também acerca dos vários cenários hipotéticos onde isto pode ser bastante útil. Está impermeabilizado com fita adesiva. Vou tirar para fora. Muito bem. Não quero, obviamente, desperdiçar isto. Vou colar aqui, por exemplo, aqui ao lado para depois de utilizar.
no fundo, o que vai acontecer com o Charcloth quando lhe dermos ignição é transformar-se numa brasa que ao início é pequenina e nós, ao soprarmos e fornecermos oxigênio, vai se expandir, aumentar o calor, mas nunca se vai transformar em chama. Perceberam? É uma brasa que se vai expandir e por isso vamos precisar de ter em associação qualquer tipo de acendalha natural, por exemplo, ou artificial, ou o que for, que se transforme em fogo. Neste caso eu tenho aqui, para o primeiro exemplo, uma espécie de um líquen que cresce em árvores como o pinheiro às vezes e que está seco. Primeira forma de lhe dar ignição, obviamente, é com uma pederneira. É mais que suficiente para lhe dar ignição com as faíscas que isto deita. Em que situação, em que cenário real é que isso pode ser importante? Primeiro cenário, imaginemos que vocês estão numa altura em que há bastante umidade, em que de vez em quando chove uns chuviscos, ora não chove, e a acendalha que vocês conseguem recolher está assim, semi-seca, não está nas melhores condições, tem alguma umidade e por isso mesmo com a pederneira torna-se bastante difícil acendê-la e tem que estar ali a mandar faíscas e passado vários minutos já terem se calhar feito 30 ou 40 raspadelas, já têm as mãos dormentes, já estão a desmoralizar, quase a desistir. Ai, lá conseguem o primeiro fogo. Fazem a fogueira e pensam, bom, eu não quero ter que passar por todo este trabalho outra vez e pela insegurança de não saber se consigo ou não da próxima vez ter um fogo. Tornar esta parte do meio mais fibrosa possível e então vamos lá a isto. Vou utilizar, pode ser por exemplo este pedaço de Charcloth, colocá-lo aqui no meio. Muitas vezes o que eu costumo fazer até é dobrá-lo para ele ficar mais compacto e fazer uma brasa mais compacta, assim, ver? E vocês vão ver que basta uma faísca dela e ele toma logo ignição. Viram? Olha, quantidade de sítios onde ele tomou ignição, com as várias faíscas que caíram em sítios diferentes. E agora vou separar. E temos fogo. Estão a ver? E poderíamos desta forma iniciar a nossa fogueira. Vamos lá então passar ao próximo cenário. Imaginemos que vocês se veem numa situação de emergência, o único dispositivo de fazer fogo é um isqueiro. Imaginemos que o isqueiro, vocês não estavam à espera de passar por uma situação dessas, de emergência. Normalmente a pessoa é sempre apanhada desprevenida. Imaginemos que o isqueiro já só tem um bocadinho de gás no fundo e que está prestes a acabar-se. Mas é o suficiente para vocês conseguirem acenderem o primeiro fogo que vos permite fazer o Charcloth. Se vocês forem inteligentes o suficiente para se precaverem para os próximos fogos, fazem Charcloth, e mesmo que o isqueiro, entretanto, se acabe o gás, como este que não tem nenhum, só deita faíscas, estas faíscas são o suficiente para acender o Charcloth e assegurarem os próximos fogos. É isso que eu vos vou mostrar agora mesmo. Ou, por exemplo, imaginemos outro cenário. Mesmo que vocês tenham o isqueiro cheio, querem-se precaver porque têm medo de correr o risco dele se partir. Faço assim, numa das pontas, já está. Viram? Estão a ver? Agora posso dobrá-lo assim para compactar mais um bocadinho, colocá-lo aqui no meio. Assim. Temos fogo. Estão a ver? E eu continuo a segurar nisto, sem problemas de me queimar. Posso pousar à vontade. E agora construir o resto
da fogueira. Viram? Ah, é verdade, já me esquecia. Pormenor importante para quem não tem bem a noção destas coisas. Vocês viram? Pá, o Charcloth acendeu de forma bastante rápida, apenas com aquelas faíscazinhas do isqueiro. Atenção que as faíscas do isqueiro não têm nada a ver com as faíscas da pederneira a nível de temperatura. As faíscas que ela deita saem a 3000 e tal graus centígrados. Pá, uma coisa bastante elevada a nível de temperatura. E as faíscas do isqueiro não têm nada, mas mesmo nada a ver a nível de temperatura com as faíscas da pederneira. As faíscas do isqueiro são de muito baixa temperatura. E com elas, muito provavelmente, é impossível acender qualquer acendalha natural destas que vocês consigam encontrar. Aliás, se eu encontrar um isqueiro sem gás, só com faíscas, perdido no meio do mato, ou que alguém deitou fora por já estar gasto, ou se tiver um isqueiro desses comigo, mesmo com um isqueiro nessas condições, vou conseguir obter um primeiro fogo, utilizando a minha faca para raspar o corpo do isqueiro de forma a retirar umas fibras de plástico. Quando tiver um bom monte dessas fibras de plástico, vou rodar a roda do isqueiro com muito cuidado para não fazer faíscas, de forma a apenas a retirar o pó da pederneira do isqueiro. Quando tiver um bom monte desse pó, junto às fibras de plástico, e esse pó funciona quase como se fosse pólvora e vai acender com muita facilidade com as faíscas que o isqueiro deita, dando ignição às fibras de plástico e fazendo uma chama que vai acender uma acendalha natural. E provavelmente só vou conseguir fazer isto uma vez, mas é o suficiente para ter um primeiro fogo e dessa forma fabricar Charcloth, que depois me vai assegurar os próximos fogos, acendendo facilmente com as faíscas que o isqueiro continua a deitar. Aliás, eu tenho um vídeo sobre isto, como fazer fogo com isqueiro sem gás. Se quiserem, vejam esse vídeo. A seguir, avançando para o próximo exemplo. Neste caso, vou utilizar como acendalha fibras secas de palmeira. Pá, existem várias acendalhas naturais que podem utilizar em conjunto com o Charcloth. Basicamente, as únicas duas características que têm que ter é estarem secas e serem bastante fibrosas. E eu tenho vários exemplos dados na série de vídeos que fiz sobre acendalhas naturais, casca de cedro, por exemplo. Pá, tenho lá vários exemplos, vejam essa série sobre acendalhas naturais e veem logo o que podem ou não utilizar. Ora, imaginem o seguinte cenário. Imaginem que vocês têm um dispositivo qualquer de fazer fogo, pá, qualquer que ele seja, uma pederneira, um isqueiro, fósforos, o que for, não interessa, e têm medo de, por algum motivo, o danificar ou perder depois de conseguirem fazer o primeiro fogo. E caso alguns de vocês não tenham noção, numa situação de emergência, quando as nossas emoções estão ao rubro, a adrenalina a bombar, pá, o pessoal muitas vezes fica excitado por conseguir obter o primeiro fogo que provavelmente lhe vai salvar a vida e ajudar naquela situação de forma tremenda. O pessoal começa a pôr troncos, não sei o quê, para não deixar a fogueira apagar e coisa. Quando dá conta, muitas vezes, já não sabe onde é que está o dispositivo que utilizou para acender a fogueira, põe-se de noite, não o encontra. Eu próprio, já me aconteceu isso em treino. E então, se vocês forem inteligentes o suficiente para se prevenirem, lá está, fazem o primeiro fogo, a seguir fabricam Charcloth e mesmo que mesmo de alguma forma danifiquem ou percam o vosso dispositivo de fazer fogo, se tiverem uma faca ou um machado ou qualquer implemento cortante com vocês que seja constituído por aço com alto teor de carbono, como por exemplo esta faca que eu trago aqui, vocês podem conseguir retirar faíscas de forma a dar ignição ao Charcloth e obter os próximos fogos. Atenção que as faíscas vocês conseguem retirar são muito reduzidas, muito poucas e de baixa temperatura. Não têm, mais uma vez, nada a ver com a pederneira e provavelmente com elas não conseguem acender a acendalha natural por si só. Basicamente, vamos precisar de dois elementos. O primeiro, tal como eu disse, é terem algum objeto que seja constituído por aço carbónico ou aço com elevado teor de carbono, como por exemplo a lâmina da vossa faca. E em segundo lugar, vão precisar de uma pedra que tenha um grau de dureza igual ou superior a 7. Tem que ser uma pedra bastante dura. Eu não me vou alongar muito aqui na explicação deste tema para o vídeo não ficar demasiado comprido. Atenção, uma coisa importante, isto só funciona com aço carbónico. Aço inoxidável não funciona. Escusam de tentar, não dá. Epá, é uma coisa
que é importante aqui salientar, tentar fazer com que alguma das faíscas que vai ser libertada da lâmina da faca acerte no pedaço de char cloth. São faíscas, estão a ver? São faíscas de baixa temperatura e vão muitas vezes para todo o lado. E às vezes lá está, às vezes é sorte, é a faísca acertar no sítio certo. Podemos demorar 10 segundos, estamos assim, tal, 10 segundos, ou podemos demorar 5 ou 6 minutos aqui. Pá, eu não desistir. Vamos cá ver com esta. Esta eu acho que... esta deita umas faíscas melhores. Tal. Consegui, aqui a ignição. Estão a ver? Ó. Ora, esta técnica que acabaram de ver tem uma forma correta de se fazer e um pormenor ou outro que é importante vocês terem noção. Em primeiro lugar, se repararam, eu estou a utilizar as costas da lâmina e não a parte afiada. Para além disso, vou bater com o pedaço de sílex, mas vou bater com uma aresta afiada que esse pedaço de sílex tenha e não vou bater de uma forma qualquer, não vou estar só pum, pum, simplesmente a mandar cacetadas de uma forma qualquer. Não, vou bater rápido, mas de raspão. Nós queremos bater ali mesmo de raspão, quase como se quiséssemos tirar uma fatia das costas da lâmina e dessa forma é que vamos conseguir produzir faíscas. E aliás, eu hei de fazer um vídeo mais em pormenor acerca desta técnica, porque isto é uma forma própria de se fazer e hei de fazer um vídeo mais em pormenor sobre isto. Queria apenas vocês ficassem com uma ideia. Outra coisa também bastante importante e que vocês têm que ter atenção ao utilizar esta técnica de lançar faíscas diretamente para a caixa onde fabricar o char cloth e onde estão todos os pedaços, em vez de estarem só a utilizar um pedaço individual e a tentar dar-lhe ignição, é que quando finalmente conseguem dar ignição onde os pedaços está na caixa e o retiram para colocar na acendalha natural, algumas das outras faíscas podem ter caído noutros pedaços de char cloth e vocês não terem dado conta. E ao estarem entretidos a fazer a fogueira, a acender a acendalha natural, etc., se não repararam que houve ignições noutros pontos e deixaram a caixa destapada, o que vai acontecer é que durante esse tempo a brasa vai expandir e vai consumir todo o char cloth que vocês deixaram na caixa. Okay? Portanto, atenção a este pormenor, o que vocês devem fazer é, quando tem ignição num dos pedaços, retiram para fora, colocam junto da acendalha natural que vão acender e antes de soprarem para obterem chama, vão tapar a caixa do char cloth e virar ao contrário com o furo para baixo, para o chão, para abafar qualquer outro ponto de ignição que possa ter havido e que vocês não tenham reparado. E depois sim podem com calma soprar o pedaço de char cloth que teve ignição e que vocês colocaram com a acendalha natural, obtendo fogo dessa forma e construindo a fogueira com calma. Aliás, lembrei-me agora de mais 2 cenários em relação à faca, em relação à utilização da lâmina da faca, que são, por exemplo, imaginemos que estão num cenário em que levaram uma daquelas caixinhas de fósforos, tinham aquele pacote, aquela caixa no bolso, já só com 2 ou 3 fósforos, mas, por exemplo, 2 desses fósforos estão estragados, ou vocês tentam acender e eles têm demasiada umidade, a cabeça desfarela-se e não conseguem acender, e já só ficam com o fósforo. Acendem esse fósforo, ele finalmente, para a vossa sorte, consegue acender e tem o primeiro fogo. Acendem a primeira fogueira. Lá está, nesse caso, fazer imediatamente char cloth. Se tiverem uma faca destas. Outro cenário também possível é, se não tiverem mesmo maneira nenhuma de acender qualquer fogo e resolverem recorrer a métodos primitivos, fogo por fricção, mesmo para quem tem alguma prática, pá, é difícil. Não vou aqui enganar ninguém, é difícil. Basta as condições não serem as mais certas, não terem as madeiras mais adequadas, estar mais umidade do que é normal, as coisas não estarem bem secas. É difícil mesmo para quem tem prática, quanto mais para quem nunca fez. Mas imaginemos que, por sorte, vocês já viram como é que se faz, sabem a técnica, assistiram a vídeos ou viram na televisão, mesmo nunca tendo praticado, resolvem recorrer, com grande esforço e determinação, conseguem acender o primeiro fogo. Pá, para não terem que passar por essa atrapalhada toda e estarem na incerteza se vão conseguir da segunda, da terceira, da quarta vez, portanto, das próximas vezes,
novamente acender o fogo, fazem de charcloth. Se tiverem uma faca destas, é aço carbónico, e encontrarem uma pedra dura o suficiente, tem a maneira de assegurar os próximos fogos. Okay? Cá está, mais 2 cenários para a utilização da faca. E aliás, estes 2 cenários, mais o outro, ou mais os outros que eu já expliquei, vão-se também repetir agora nos 4 ou 5 exemplos que faltam, dos 4 ou 5 exemplos de formas de ignição que faltam mostrar e que podem também ser utilizados, portanto, nessa situação. Ora bem, próxima forma de dar ignição ao algodão carbonizado vai ser uma lanterna. Uma lanterna? Como? Venham cá que eu já vos mostro. Estão a ver? Pá, é uma lanterna. E o importante aqui vai ser esta lente. Não é uma lente, aliás, não é lente. Este espelho côncavo ou parabólico. Estão a ver? O espelho parabólico que existe no interior da lanterna, ao pé da lâmpada, que faz a luz difundir-se. Com isto, podemos tentar convergir os raios solares num ponto e dar ignição ao charcloth. Okay? E é isso que eu vou tentar fazer. Isto depende das lanternas. Cá está, desenroscar a cabeça, tirar para fora. Esta é daquelas convencionais que tem apenas uma luzinha, um buraco para uma luzinha. Há outras, agora de LED, que têm vários LEDs. Essas, se tiverem vários LEDs, não serve, porque têm vários buracos para os LEDs, não vai servir. Tem que ser uma, assim, destas tradicionais. Cá está. Tirei para fora. Não estraguei nada. Isto, em princípio, ainda funciona. Portanto, foi só tirar a cabeça, tirar este espelho parabólico ou côncavo. E então, o que eu quero fazer com este espelho parabólico é apontá-lo diretamente ao Sol. E quando eu digo diretamente, é mesmo diretamente com o ângulo exato, com o ângulo correto. Portanto, de forma a tê-lo exatamente de frente para o Sol. E isto é muito importante porque basta o ângulo não ser o correto e estar 2 ou 3 mm mais para baixo, ou mais para cima, ou para um dos lados, para o Sol não incidir totalmente aqui portanto, neste espelho parabólico e concentrar os raios como deve ser para dar ignição ao charcloth. O que eu quero fazer é assim, enrolar isto, fazer um pequeno rolo de forma a isto ficar pontiagudo, enfiá-lo aqui por baixo neste buraco. Cá está. Para saber qual o ângulo segundo o qual tem que apontar este espelho parabólico, é utilizando um pau direito, colocá-lo assim nos meus dedos, preso nos dedos, completamente perpendicular à minha mão, e ir inclinando o pau até a sombra se movimentar e desaparecer na totalidade. Estão a ver a sombra do pau na minha mão? Quer dizer que este ângulo não está correto. Só está correto quando a sombra diminuir e desaparecer totalmente. Agora apareceu do outro lado? Não. É assim, este ângulo. Aliás, vocês conseguem ver aqui no espelho parabólico, parece que existe um anel de luz que aumenta, diminui, mexe para cima, para baixo. E o que eu quero fazer é concentrar esse anel de luz aqui uniformemente o mais possível num só ponto, concentrá-lo de forma a que ele fique o mais perto possível do buraco. Os pontos importantes são afilar realmente isto muito bem. Pá, temos que afilar isto, e eu ao início não estava a afilar isto como deve ser. Afilar uma das partes assim mesmo fininha, parece uma agulha, e enfiá-la aqui por baixo, apontar isto ao Sol. Estão a ver aquele anel, o tal anel que eu falava? Concentrar isto num ponto, mexer até isto ficar concentrado, baixar, estão a ver? Isto não pode estar muito para a frente, tem que baixar até estar na ponta. E agora esperar nesta posição que isto tenha ignição.
Estão a ver? Estão a ver agora isto extremamente brilhante? E pronto, está acesa. Viram? Vai embora. Onde reparar, o vento vem de além, por isso eu quero me virar de costas para ele. Vou-me facilitar. Altos! Temos fogo. Bom, e já que estamos a falar do sol, vou de seguida dar-vos mais alguns exemplos de equipamentos que nos permitem precisamente usar esse sol. E então, basicamente, o equipamento que eu estou a falar é, ou são, lentes de ampliação. No fundo, como se fosse a lente de uma lupa. Ora, que tipo de equipamentos é que tem esse tipo de lentes de ampliação? Temos exatamente aqui ao meu lado um desses exemplos. Uma mira telescópica montada numa arma permite-nos, se soubermos como utilizar, dar ignição ao Shark-Cloth, e foi exatamente por isso que eu trouxe a arma para aqui. Foi precisamente para vos mostrar mais este exemplo de como numa situação de emergência dar ignição ao Shark-Cloth. Portanto, eu tenho aqui uma arma com uma mira telescópica montada. No fundo, o que eu estou a simular é uma situação de caça, normalmente caça maior, caça grossa, como se diz aqui em Portugal. Ora bem, então o que eu quero fazer é basicamente apontar a mira ao sol. Vou em primeiro lugar abrir